Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o tratamento cirúrgico do nódulo tireoidiano. Qual o tipo de cirurgia, se a gente tira a glândula toda, se a gente tira parte dela, se o nódulo vai para termoablação. Fica ligado aí que vem muita coisa bacana. Na aula passada, a gente falou sobre o sistema Bethesda. Para que serve o sistema Bethesda? Qual a importância na conduta do nódulo tireoidiano? Então, para quem não assistiu, lá no Instagram, acessa lá, que está bem bacana a aula, ou no nosso canal do YouTube, acesse esse link, curte lá, divulga para as pessoas. Pode ter alguém que esteja com essa mesma dúvida ou gostaria de assistir essa aula e pode aprender alguma coisa com as nossas aulas no Instagram e no nosso canal do YouTube. Bom, a respeito do tratamento cirúrgico do nódulo tireoidiano, a gente tem dois tipos de cirurgia. A gente tem a tireoidectomia parcial e a gente tem a tireoidectomia total, que é a retirada de parte da glândula ou a retirada da glândula como um todo. Tudo vai depender do diagnóstico que a gente tem. Então, se a gente tem um nódulo cuja punção foi suspeita para malignidade, ou seja, se a gente não tem um câncer de tireoide bem definido, a conduta é a retirada de parte dessa glândula com estudo anatomopatológico intraoperatório de congelação. Ou seja, a gente tira, entrega ao patologista, o patologista analisa esse nódulo na hora e se ele achar um foco de câncer de tireoide, aí define-se a conduta, se totaliza, tira o outro lado, ou se encerra a cirurgia, se for um microcarcinoma, um câncer pequenininho, de baixo risco, um câncer de comportamento indolente. Então pode-se optar pela preservação do outro lado da glândula, caso o paciente não tenha processo inflamatório na glândula, que é a tireoidite. Em caso de tireoidite, procede-se com a retirada de toda a glândula, visto que a glândula ela já é uma glândula doente, e com a retirada parcial dessa glândula, existe sempre o risco de aparecer nódulos do outro lado e o paciente entrar num hipotireoidismo e precisar de complementação com hormônios tireoidianos. Então, tudo vai depender do diagnóstico dessa punção. Se for um nódulo acima de 1 centímetro, já com diagnóstico para câncer de tireoide, a conduta é a tireoidectomia total, a retirada de toda a glândula. Então, no tratamento cirúrgico do nódulo tireoidiano, depende do resultado da punção do exame citopatológico. Outra coisa importante é o tamanho do nódulo. Então, um nódulo de 3 centímetros acima, um nódulo grande, ele tem indicação de tratamento cirúrgico, e aí seria a retirada também parcial ou total da glândula, a depender do estado do outro lado da glândula, se ela está saudável ou não. Ou se o paciente tiver nódulos dos dois lados. Os nódulos do tireoide com nódulos bilaterais, que há indicação de tratamento cirúrgico, a conduta é a tireoidectomia total, faz a retirada de toda a glândula. E uma coisa interessante para passar para vocês é o tratamento não cirúrgico do nódulo benigno da tireoide. Então, aqueles nódulos benignos, com punção benigna, resultado citopatológico benigno, que teria indicação de tratamento cirúrgico pelo tamanho do nódulo, esses nódulos eles podem ser submetidos a um procedimento chamado termoablação. O que é a termoablação? Rapidamente, a termoablação é uma punção guiada por ultrassom, onde na ponta da sonda emite calor, um calor alto, uma quantidade forte de calor que vai destruir esse nódulo por calor. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que a gente consegue preservar a glândula tireoide e a função hormonal dessa glândula, mas a termoablação a gente vai falar numa aula específica sobre termoablação, que vai ser a próxima aula, na próxima semana que a gente vai falar. Aí vocês vão entender direitinho como funciona o procedimento. É um procedimento que chegou aqui no Brasil há alguns anos, mas que já faz há muito tempo lá na Coreia, já está se fazendo nos Estados Unidos, com resultados excelentes e com a preservação da glândula tireoide, economia de custos, menor risco em relação à cirurgia aberta. Então, o tratamento cirúrgico do nódulo tireoidiano depende do resultado da punção. Se ele é suspeito para malignidade, se ele é câncer já diagnosticado, e aí se define o tamanho do nódulo, e aí se define se ele vai para uma tireoidectomia parcial ou uma tireoidectomia total. E se o paciente vai fazer um esvaziamento da cadeia linfática, que vai ter uma aula específica para isso, que é o tratamento da cadeia linfática do pescoço após uma cirurgia de tireoide para câncer de tireoide. Tá bom, pessoal? Um abração a todos e até a próxima.